O libertarianismo em The Witcher. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. The Witcher é uma franquia polonesa que vem ganhando destaque desde sua criação na década de 1980. Vindo originalmente nos livros, a saga do bruxo possui 9 livros, 3 jogos e uma série desenvolvida pela Netflix. Série essa que foi um grande sucesso, atingindo incríveis 76 milhões de residências nas primeiras 4 semanas após o seu lançamento. Parece que uma sociedade constituída com bruxos, elfos, gnomos, anões, reis e diversos monstros assustadores conquistou a todos que tiveram contato com a série. No entanto, é necessário enfatizar algo especial. The Witcher é uma saga para os libertários se aventurarem. Primeiramente, é válido destacar que não sabemos se a série da Netflix vai conseguir estragar o que propõe a saga. No entanto, os livros originais já estão finalizados e serão o foco dessa argumentação. Ao ler a série, você identifica coisas familiares ao libertarianismo e em alguns momentos fica difícil diferenciar se essa é uma obra de fantasia ou um livro libertário. Há uma abordagem constante de ideias interessantes sobre a propriedade privada, livre associações e a luta contra o mal durante os livros. O autor representa na franquia a luta contra os males do mundo, contra as guerras, contra as ações de idiotas políticos e metidos a sabichões que acreditam saber o que é melhor para a população. Ou seja, o grande mal da série é causado pelo Estado. Aliás, o grande mal na leitura dos livros também é causado pelos monarcas. Não há parte mais tediosa do que ficar ouvindo as baboseiras conversadas entre eles. Discussões sobre a forma como eles vão guerrear e o planejamento de quais territórios defender e atacar. Somado aos trechos que falam sobre as conquistas dos inimigos, ocupam diversas páginas dos livros. O foco dessa conversa é tão grande, em alguns pontos durante a leitura, o leitor não vê a hora dessas discussões acabarem. No entanto, ao analisar esses personagens, é evidente que os reis e as rainhas de The Witcher são os representantes da classe política. Mas quem então são os representantes dos princípios libertários na saga? É nesse ponto que entra a figura de Geralt. O bruxo protagonista da série age sempre a partir de princípios que se assemelham com os libertários, mais especificamente os puristas. Uma frase que aparece frequentemente nos livros e que representa um dos seus principais princípios é: não acredito em mal menor, mal é mal, mas se eu couber escolher entre 2 males, prefiro abster-me por completo da escolha. Geralt age tipicamente como um libertário que não vota. O Estado é um mal e ele precisa ser abolido. Não importa se a escolha é entre um governo mais socialista e um menos socialista. O mal deve ser combatido e exterminado, não havendo possibilidade de um meio termo para isso. Conforme a história progride, você percebe que Geralt não muda seus valores. Além do mais, ele te apresenta um outro fator importante da sua personalidade. O bruxo sempre honra seus contratos. Como um bruxo, Geralt assassina monstros que assolam alguém em troca de dinheiro, e por isso passa de cidade em cidade em busca de monstros para garantir sua sobrevivência, dependendo de um trabalho bem feito para agradar seus clientes. O bruxo é implacável e não poupa esforço para manter a reputação de ser um dos melhores bruxos do mundo e, consequentemente, manter a demanda por seus serviços. Essa é uma clara demonstração de como o livre mercado age na sociedade para prover os melhores serviços. Ainda nesse aspecto de serviços do bruxo, vale notar que Geralt é um exemplo de provedor de segurança privada. A população tem a demanda por proteção contra esses monstros e, consequentemente, vão atrás do mais eficiente para prover essa segurança. Imagine se a população esperasse a vontade de seus governantes para salvar a vida de seus familiares ou proteger sua plantação e fonte de renda de monstros que saqueiam e destroem sua produção. Mais um exemplo de que depender da vontade do Estado não é uma opção, e justamente por causa disso, os indivíduos sempre buscam alternativas melhores que os serviços estatais. Já em outros arcos da história, há a apresentação de classe de indivíduos peculiares em The Witcher, os magos. É um grupo bem disperso e, portanto, os princípios variam de indivíduo para indivíduo. Alguns poucos ajudam as pessoas com necessidades imediatas e tentam reduzir os males causados pela guerra a curto prazo, se necessário, até lutando para defender a população das invasões de outros reinos, reduzindo os males causados pelo Estado. No entanto, é verdade também que, assim como os falsos libertários, há outros magos que se juntam ao mal. Sempre dirão que estão tomando medidas em favor dos magos e do bem da sociedade, mas no fundo, é evidente que estão usando a coerção estatal para buscar poder. Agem como dignos políticos
discursos populistas, frases de efeito, promessas efêmeras e tudo mais o que tiver ao alcance para enganar a todos, pois, para maquiavélicos como eles, os fins justificam os meios. Além disso, a história possui muito mais que pensamentos libertários apenas nos personagens principais. Esporadicamente surgem falas e personagens inesperados que afloram a percepção libertária da história. Fontes privadas, políticos que determinam se a população deve ou não usar suspensórios, falas em que os personagens demonstram que conhecem o conceito de inflação e afirmam que comprar joias é uma saída para o Estado não conseguir meter a mão. Um outro ponto que vale ser mencionado são as sátiras feitas com defensores da democracia e personagens que apoiam as rinhas de lobos. São essas coisas que parecem durante a história que dão a impressão de estarmos dentro de um mundo libertário. Por isso, The Witcher é uma oportunidade para ter contato com ideias individualistas e de apoio à liberdade, sendo uma opção mais leve do que os conteúdos teóricos dos autores libertários. A atmosfera, os personagens, as falas e tudo mais que compõe a história são memoráveis. Não dá para afirmar que são totalmente ideias libertárias, mas não há muita literatura anárquica e por isso The Witcher consegue suprir um pouco desse vazio, sendo uma das únicas sagas que espalham esses ideais. A esperança que fica é: tomara que a Netflix e a sua lacrosfera não consigam estragar esse universo. Não existe mal menor, mas a Netflix pode conseguir tornar essa série um mal maior ao legado da franquia. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Leandro Brito, revisado por Paulo Almeida e narrado por Liberty Nacho. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone abaixo de curtir e compartilhe o vídeo de sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima.